Olá, irmão, graça e paz a todos, que Jesus abençoe. Finalzinho de tarde de quinta-feira, eu vou começar o meu devocional agora, né? Dia corrido hoje, mas eu vou tirar o meu tempo agora a sós com Deus, o meu lugar secreto. Eu e Deus, a minha Bíblia, os meus livros. E eu queria compartilhar algo com você, que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procure apresentar-se a Deus como obreiro que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você que é um obreiro, e quando eu estou falando de obreiro, deixa eu te explicar. Obreiro não é aquele que veste a camisa branca, bota aquela gravatinha, né? O uniforme e fala assim, obreiro. Aqui o obreiro são todos aqueles que trabalham para o reino de Deus. Então são todos. Pastor, bispo, diácono, presbítero, evangelista, missionário, todos os que fazem a obra de Deus, né? Trabalham na obra de Deus. Então, é indispensável que o obreiro, o que trabalha na obra de Deus, maneje bem a Bíblia. Conheça a palavra de Deus, conheça as Escrituras. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você maneja bem a palavra de Deus? O que você sabe sobre a Bíblia? Qual o seu conhecimento? Porque a Bíblia é um livro que levou muitos anos para ser escrito. Foi escrito por vários autores, né? Tem livro que foi quase 50 anos para ser escrito. Então a Bíblia não pode ser um livro que você vai abrir e vai ler e acabou. Não. A Bíblia nós temos que respeitar uma ordem, né, de leitura para você entender, para você compreender da maneira correta. Muitas igrejas, né, elas desanimam, elas tiram a força de um membro, de um obreiro, de um pastor que quer fazer teologia, como aconteceu comigo. Aonde, quando eu falava que eu ia estudar a Bíblia, que eu queria estudar, que eu queria aprender, muitos pastores, muitas pessoas falavam assim para mim: para que isso? Isso é besteira, o importante é a fé e acabou. Se descobrirem que tu está estudando, tu vai ter problema. Vão te tirar, tu vai perder, porque é proibido estudar. Olha só, estudar a palavra de Deus. Então, você não pode ser negligente nisso. Você não pode negligenciar esse preceito de que você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus para você entender da maneira correta e você ensinar alguém da maneira correta, da maneira certa. Muita coisa que eu aprendi errado. Aprendi errado. E infelizmente eu ensinei errado. Eu ensinei errado. Porque eu não tinha o conhecimento aprofundado daquilo, certo daquilo. E hoje eu estou estudando, procurando aprender da maneira certa, da maneira correta, para mim também procurar ensinar da maneira certa, da maneira correta. Nós estamos vivendo dias difíceis. A ignorância das pessoas acerca da palavra de Deus, acerca do Evangelho,
tem criado muitas seitas e muitas heresias. Cada vez está mais difícil você encontrar uma igreja saudável para você frequentar, para você congregar. Então, por isso que eu estou estudando. Eu tive que dar uma parada. Eu parei para me aprender, para me estudar, para me conhecer, para me poder continuar. Porque quem para um momento e se cuida, continua. Porque eu não queria fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Então quem para se cuidar, para aprender, para estudar, para melhorar, ele pode ir adiante. Foi melhor eu parar por um tempo do que eu parar para sempre. Tem gente que não parou, saiu do sistema religioso, entre aspas, e já foi continuando no mesmo embalo, como a gente fala, na mesma fé, e continua vivendo no engano, pregando heresias, pregando mentira, enchendo o povo de promessas, de objetos e de ensino falso. Então, meu irmão, você tem que manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Então eu estou aqui através desse vídeo para te encorajar a estudar. Leia a Bíblia. Vença essa preguiça que tem dominado você, esse desânimo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Às vezes a pessoa gasta tanto dinheiro com besteira. Compre um bom livro para você estudar. Compre um bom livro. Eu tenho comprado livros bons de teologia sistemática e outros livros para me aprender, para me estudar. Não é para... agora todos vocês querem ser teólogos. Que bom que todo pastor fosse um teólogo, né? Para não pregar heresia, para não pregar mentira, não ensinar o engano para as pessoas. Você me entende? Então, tenha o conhecimento da palavra de Deus. Estude. Compre um bom livro. Até para você não viver no engano, não ser enganado. Porque, olha, eu estava até meditando nisso daqui, e é muito forte isso daqui, que eu quero ler para você, que diz o seguinte, ó. É em 2 Pedro, se eu não estou me enganado. Deixa eu achar aqui rapidinho, é 2 Pedro, Olha só o que a Bíblia diz. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim, como surgiram falsos profetas no meio do meu povo, também haverá falsos mestres entre vós. Olha, falsos profetas, falsos mestres. Eles introduzirão heresias. O que é heresia? Uma mentira, uma coisa errada, uma palavra fora de contexto. Introduzirão heresias destruidoras. Então, tem pessoas que foram destruídas não pelo diabo em si, mas elas foram destruídas por causa daquilo que elas aprenderam, por causa daquilo que elas ouviram. Elas deram ouvidos a falsos pastores, falsos mestres. Então, não seja enganado. Pastor, obreiro, você que é um servo de Deus, leia a Bíblia, compre um bom livro, estude, se liberte do engano e não engane ninguém.
Só há uma maneira de você aprender a verdade, é conhecendo a verdade, estudando, aprendendo, tá bom? Eu vou para minha meditação. Que Deus abençoe e fique com Deus. Tchau.